Irmãos, é uma grande alegria, um grande prazer, satisfação muito grande mesmo poder estar aqui com os irmãos nesse primeiro aniversário. Eu lembro que quando a congregação começou, foi o primeiro ano que o Paulo teve lá em casa, o pastor Paulo. E ele estava falando do projeto, da congregação que tinha começado. E é muito bom perceber então, depois de um ano, o que Deus tem feito na vida da congregação, na vida de cada um dos irmãos. E a nossa oração é que o Senhor Deus prospere mesmo o trabalho dos irmãos. A gente sabe que no Senhor o nosso trabalho não é vão. É isso que a Escritura nos diz. E é um prazer também poder falar de um assunto que eu gosto tanto. O aconselhamento bíblico tem sido, de fato, a minha área de maior interesse nesses anos de ministério. E eu pretendo deixar os irmãos aqui com vontade de estudar mais aconselhamento bíblico depois desses dias. Então, mais que rapidamente nós vamos orar e vamos passar então para essa primeira palestra. Senhor, vamos, Deus, engrandecemos o Teu nome, Senhor. Agradecemos porque Tu és o Deus que nos redimiu, o Deus que nos fez parte do Teu povo, povo que chama pelo Teu nome. E pecadores que somos, temos, ó Deus, a alegria de podermos estar na Tua presença, mediante, ó Deus, a intercessão do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nós queremos, nesta noite, ó Deus, aprender do Senhor. Deus, que o Senhor traga o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo Jesus, a fim de que, ao olhar para a Tua palavra, percebamos a riqueza, ó Deus, e a beleza da suficiência das Escrituras para a nossa vida e para a nossa piedade. Nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu pretendo falar hoje sobre a suficiência das Escrituras no aconselhamento. Amanhã, sobre a perspectiva bíblica para a mudança de comportamento. Domingo, na escola dominical, sobre a igreja da autoajuda. E domingo, eu pretendo expor dois textos, um texto de Elias, aquele texto em que muitas pessoas interpretam ali Elias tendo algum tipo de distúrbio, algum tipo de doença, e um texto de Números, onde Moisés também pede para si a morte. Então, creio que dará para alcançar muita coisa de aconselhamento bíblico nesses dias, vendo essas coisas. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando se fala em aconselhamento bíblico, e a primeira pergunta que eu gosto de fazer, é justamente essa aí. Como é que anda o seu coração? E é lógico que quando eu pergunto como é que está seu coração, eu não estou perguntando dos triglicerídeos e nem das suas taxas, porque eu acho que o meu não está muito bom não. Mas aquilo que a Bíblia trata como coração. Então eu quero começar com o texto bíblico. Eu peguei o texto da versão NVI, porque eu gostei muito da forma como eles traduziram esse texto, que é o texto de Provérbios 20, verso 5, que diz assim: os propósitos do coração do homem são como águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Nesse texto de Provérbios nós podemos pegar algumas verdades aí, aprender algumas verdades. A primeira delas é que os propósitos procedem do coração. E quando o escritor está falando aqui de propósitos, está falando de tudo aquilo que nós fazemos, da forma como nós agimos, como nós sentimos, como nós nos portamos. Tudo isso, diz aí Provérbios, procede do coração. Segunda coisa que ele diz, eles são de difícil acesso. Tem um ditado que o pessoal lá no Espírito Santo usava, que o coração dos outros é terra que ninguém anda. Vocês conhecem isso aqui em Recife? O pessoal diz isso, coração dos outros é terra em que ninguém anda. Que de fato é isso. Os filósofos já disseram isso também. Né? Há mais coisas entre o céu e a terra que a própria razão desconhece. Né? Há mais coisas do céu e a terra que imagina a nossa boa filosofia. Isso. E há algumas adaptações disso que eles focam a questão de como que nós nos comportamos e como que o nosso coração funciona em todas essas coisas. De fato é assim. É muito difícil parar para pensar no que as pessoas estão querendo dizer, nas suas intenções. Então, Provérbios acerta em dizer que os propósitos são de difícil acesso. Terceira coisa que nós pensamos aí nesse texto é que, mesmo sendo de difícil acesso, é possível que sejam
revelados. O provérbio diz que o homem de sabedoria ou de inteligência consegue trazê-los para fora, consegue tirá-los para fora. E a última afirmação nesse versículo é que é necessário ter discernimento para isso. Então enfocando tudo isso que eu quero partir daqui, pensando primeiramente o que a Bíblia ensina sobre o nosso coração. Nós sabemos pela Escritura que o coração é o centro de controle do homem. Desde que eu entrei na igreja, eu vejo uma briga muito grande das pessoas dizendo se são tricotomistas, se são dicotomistas. E a briga perdura aí durante muito tempo. Mas a Bíblia nunca enfatiza o homem separado. A Bíblia sempre enfatiza a unidade do homem, mas destacando uma parte material e uma parte imaterial, onde essa parte imaterial, que muito comumente é chamada de coração, é aquilo que de fato controla o homem. Se nós olharmos Mateus capítulo 6, 21, Jesus vai fazer uma afirmação muito interessante. Ele vai dizer: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que Jesus está querendo dizer com isso? Se os irmãos lembrarem do contexto, é aquele texto em que Jesus vai terminar falando sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos. Então Jesus vai dizer para os seus discípulos que eles não poderiam procurar tesouros na terra, porque eles são passageiros, mas deveriam ajuntar tesouros no céu, onde traça e ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que Jesus quer demonstrar para os discípulos, então, é que aquilo em que nós colocamos o coração acaba, no fim das contas, por nos governar. Aquilo que toma conta do nosso coração é aquilo que vai dar a diretriz da nossa vida. Então, Mateus capítulo 15, verso 19, vai corroborar isso, quando Jesus vai dizer: porque do coração procedem os maus desígnios. E ele vai dizer: homicídios, adultérios, prostituição, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso procede do coração, e nós temos bem em mente aqui também o contexto. Lembram-se? Os fariseus disseram: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? E é onde Jesus vai dizer que não é o que entra no homem que contamina, mas o que sai, porque procede do coração. E é justamente porque o coração nos controla que o salmista, lá no Salmo 141, verso 4, se os irmãos quiserem abrir, vai dizer: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu de suas iguarias. Então o salmista, entendendo muito bem as inclinações do seu coração, diz: Deus, não permita que o meu coração faça isso. Se incline para o mal e ande na prática. Então veja como que o salmista faz. O coração inclinado para o mal vai ter uma prática também da mesma forma. O coração, então, é visto na Escritura como o centro de controle. E é justamente esse o fato, creio eu, de termos lá a promessa do Senhor dizendo que tiraria o coração de pedra e colocaria dentro do seu povo um coração de carne. A mudança, então, que nós chamamos de conversão, de novo nascimento, quando o Senhor nos chama para si e nos regenera, é uma mudança justamente do nosso coração, do coração que antes era inclinado para aquilo que é contrário a Deus, um coração que é inimigo de Deus, e agora um coração que está voltado para o seu Senhor. Então a promessa é justamente de mudança do coração. A segunda coisa que nós podemos perceber, então, na Escritura sobre o coração, é que ele é enganoso e corrupto. A afirmação é de Jeremias: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A corrupção é justamente a consequência da queda dos nossos primeiros pais, que foram criados por Deus no estado de perfeição, que foram criados santos, mas que resolveram então deliberadamente obedecer os seus próprios desejos, a sua própria vontade. Então eles quebram a aliança, e a partir de então, como eles nos representavam ali, federalmente, nós todos herdamos a natureza pecaminosa e também nascemos inclinados para aquilo que é ruim.
O coração é desesperadamente corrupto, diz Jeremias. Terceira coisa que eu quero ver aqui é que Deus sonda o coração. O coração nos controla, ele é corrupto, e Deus é aquele que sonda os corações. Salmo 139, versos 23 e 24, o salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então veja que o salmista está dizendo que os pensamentos procedem do coração. É por isso que ele diz: prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim algum caminho mau. Depois ele vai dizer, tudo isso procedendo do coração. Deus é aquele que tem poder de sondar o coração. Lá em Jeremias 17:10, nós vemos o próprio Deus dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então aqui nós vemos que Deus sonda o coração, e nós vemos também a primeira verdade, de que é o coração que nos controla. Deus está dizendo: eu conheço o seu coração, eu sei de onde procedem as suas ações, e eu retribuo segundo aquilo que você faz e que está em acordo com o seu coração. Deus é aquele que sonda o coração. Ainda em Jeremias 20, verso 12: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos do coração, permite, veja eu, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. O Senhor sonda os afetos do coração, é o que Jeremias vai dizer aqui agora. Mas o que nós podemos ver na Bíblia sobre o coração? O mesmo Deus que sonda tem o poder de transformá-lo. Eu já falei de um dos textos aqui, onde Deus ratifica a sua aliança, dizendo que tiraria o coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. Deus tem o poder de transformar o coração. O salmista, lá no Salmo 86:11, vai dizer: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer a ti. Deus pode, de fato, mudar o coração do homem e mudar as suas inclinações, a forma como ele se porta e o que ele faz. Salmo 119, 36: inclina meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Lá em Provérbios 21, texto conhecido como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Então todos sabem que Deus tem o poder de transformar o coração. Por último aqui, Deus ordena então que guardemos o coração, por todas essas razões. Lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou em outra versão, as saídas da vida. Provérbios 3:1, o apelo do pai ao filho: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Salmo 119, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Biblicamente, então, irmãos, quando nós pegamos a questão do coração, aquele mesmo que Provérbios disse que é como águas profundas nos seus propósitos, a Bíblia vai dizer que nós somos controlados por ele, pelo nosso coração. E esse é um conceito importantíssimo se nós queremos pensar em aconselhamento, se nós queremos pensar em mudança de vida, em mudança de comportamento, em todas essas coisas. E a palavra de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, então, no aconselhamento. Se é verdade tudo isso que a Bíblia fala sobre o coração, se nós agimos de acordo com o nosso coração, se nós sentimos de acordo com o nosso coração, como é que nós podemos entender as nossas ações e os nossos sentimentos? Essa tem sido a grande pergunta. No decorrer dos séculos, os homens têm perguntado sobre qual é a razão de estarmos aqui, o que nós estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos, por que nós fazemos aquilo que nós fazemos. E o tempo todo nós estamos ouvindo teorias que são criadas
para falar ou para explicar o modo de vida do homem, por que ele se comporta da forma como ele se comporta. Levando em conta tudo aquilo que a Escritura afirma sobre o coração, nós temos que entender que só nela, então, que nós vamos descobrir por que nós agimos como nós agimos. E aqui é uma questão bastante interessante. Quando nós temos um carro, e o carro é criado por um homem, se nós queremos saber como que o carro funciona, quem é a melhor pessoa para nos explicar? O engenheiro, certo? Aquele que criou sabe o porquê ele está fazendo e por que o carro funciona daquela forma. Mas quando nós pensamos no homem, no comportamento do homem, como ele se porta em sociedade, ao invés de recorrermos à Escritura, nós recorremos às ciências sociais, que têm o seu valor. Veja bem, não estou falando que elas não servem para nada, mas que não tem todo o peso que a igreja, inclusive, tem colocado, deixando de lado a palavra e recorrendo às teorias para explicar o homem. Por que o homem vira um bandido, por que ele vira um marginal, por que o rapaz tem a tendência homossexual, por que aquele outro briga tanto com os pais, responde tanto aos pais. E as teorias se multiplicam para tentar explicar todas essas coisas, mas muitas vezes a Escritura não é levada em conta. Agora, o problema é que a igreja não tem feito isso. Não tem olhado para a palavra de Deus, para o manual do Criador, para aquele que sabe como nós agimos e por que nós agimos da forma que nós agimos. Infelizmente, a realidade em muitos dos arraiais evangélicos tem sido essa aí. Tem uns dois anjinhos lá dizendo: os sermões estão tão psicológicos que agora parece que eles acham que Freud é Deus. E por mais que o autor desse cartão aí tenha feito isso para brincar muitas vezes, a realidade é que muitos dos sermões que nós ouvimos não passam de conceitos psicológicos. Não há exposição da Escritura. O que há são decorebas de psicologia popular. E psicologia popular porque todos nós sabemos um pouco de teologia, de psicologia, sem nunca termos estado ali numa faculdade de psicologia. Usamos os termos da psicologia o tempo todo, falamos em baixa estima, não é isso? Ou em baixa autoestima, falamos que a pessoa está down, falamos que a pessoa está deprimida, e vamos aí usando vários conceitos que nos vêm muitas vezes pelos livros de autoajuda, e muitas vezes não temos nenhuma ideia do que estamos falando. E os púlpitos têm se transformado muitas vezes nisso, em pastores que começam a repetir esses conceitos, ao invés de se dedicar à Escritura, que sempre alimentou o povo de Deus. Isso leva um psicólogo ímpio a dizer o seguinte, isso aí está no livro da Cultura Cristã, citado pelo David Powlison: será que a religião evangélica vendeu o seu direito de primogenitura pela panela de cozido da psicologia? E essa pergunta não é feita por um crente. A ironia está aí. A pergunta é feita por alguém que não teme a Deus. Porque antigamente as pessoas recorriam à igreja, à Escritura, à palavra de Deus. Com o tempo foi passando e os pastores começaram a acreditar na ideia, e a igreja começou a acreditar na ideia, que não era apta para aconselhar, que existia algumas coisas no ser humano que não dizia respeito à teologia. O pastor iria cuidar da alma, enquanto os terapeutas cuidariam do espírito, enquanto os terapeutas cuidariam da alma. Aí eles fazem aquela divisão tricotômica do homem, dizendo que o corpo é tratado pelo médico, a alma, que é o lugar das volições, é tratada pelo profissional, e o espírito pelo pastor. E os pastores de fato acreditaram nisso, que eles não são capazes de aconselhar, e deu no que deu. Outro autor que o David Powlison cita, que não é crente, ele faz uma pergunta interessante. Ele escreveu um livro e o título do livro era uma pergunta. Era: o que aconteceu com o pecado? E essa pergunta é importante,
Pense que a Bíblia fala sobre roubo, bem, de forma muito clara. Não é isso? Está lá nos mandamentos, que nós não podemos roubar. Mas de uma hora para outra começou-se a pensar numa ideia de alguém que rouba porque é doente. Não é isso? Como é que é chamado? Cleptomaníaco. O pessoal lá da minha terra que brinca e fala cleptomaníaco é só rico. Quando é pobre é ladrão mesmo. Mas alguma coisa está errada aí. Ou aquele rapaz que chega ali naquela escola no Rio e mata aquele monte de crianças, só pode ter alguma coisa errada com esse homem. Ele não pode ser normal. E a pergunta é, será? A descrição que a Bíblia faz do homem caído, ela é horripilante. A forma como Paulo fala que éramos nós antes de Cristo, que são todos aqueles que não se achegaram a Cristo, é uma... Não dá para olhar sem ficar arrepiado. E Paulo está replicando ideias do Antigo Testamento, quando ele chega ali em Romanos e vai falar lá que não há um justo sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Ele vai começar a garganta é sepulcro caiado, eles correm depressa para o mal. Tente olhar aquilo ali, olhar para a sua vida e falar assim, será que eu sou assim? A maioria vai falar assim, de jeito nenhum, eu não sou dessa forma. Mas é assim que a Escritura retrata o homem. Mas se não queremos acreditar que o homem é tão mau assim, nós recorremos a algum rótulo para explicar aquele comportamento de uma outra forma que não seja o pecado. E é por isso a pergunta então, o que tem acontecido com o pecado? A igreja tem então comprado ideias seculares. Nós temos, por exemplo, Freud dizendo que o problema de comportamento ele é causado porque os nossos instintos mais profundos são barrados por aquilo que ele chama de superego, que é imposto pela igreja, pela família, por algumas coisas, e as neuras, elas acontecem por causa disso. Uma das neuras é essa aqui, nossa, é a ideia de Deus e de religião. Mas muitas pessoas têm comprado essa ideia, crentes, que dizem ser freudianos. E veja, eu sei que Freud falou muitas coisas verdadeiras. Mas a ponto de eu comprar um pacote inteiro e fazer disso o meu modelo de aconselhamento, eu vou ter um problema muito sério com as escrituras. Pegue, por exemplo, Skinner, que dizia que a causa dos problemas é condicionamento deficiente. Skinner é aquele que vai fazer testes dizendo que se a gente muda a situação, se a gente muda o lugar onde a pessoa está vivendo, a gente vai mudar a própria pessoa. Nós fazemos isso muitas vezes com cachorro. Nós adestramos o cachorro dessa forma. Mas ele entendia que o homem poderia ser formatado dessa mesma forma, porque ele partia de um pressuposto. E qual era o pressuposto dele? O homem e um cachorro é a mesma coisa. Então, se dá para adestrar cachorro, dá também para adestrar o homem. Ou Carl Rogers, que dizia que os problemas são causados porque o homem tem um potencial muito grande e alguém impediu esse potencial. E aí, então, ele entra em crise. Na verdade, ele entendia que o homem era autossuficiente. Só para exemplificar o que eu estou tentando dizer para vocês aqui. Eu estava na igreja, no gabinete, tocou o telefone e uma moça do outro lado falou: pastor, eu sou da igreja presbiteriana tal, eu sou psicóloga e eu queria passar aí na igreja para deixar alguns cartões, alguns folders, para o senhor indicar o pessoal da igreja para vir aqui. Eu falei: olha, a conversa é longa para ter por telefone. Se você quiser vir aqui para a gente conversar, eu tenho o maior prazer, mas eu não indico ninguém para ir para terapia. Não proíbo, lógico. Não está nas minhas mãos proibir, mas não sou eu que vou indicar. Se quiser ir, vai. Porque aí a pergunta que veio do outro lado foi: o senhor, o que o senhor faz? Eu falei: eu aconselho. O senhor é psicólogo? Eu falei: não, eu sou pastor. Mas na cabeça dela, o pastor não está capacitado para fazer isso. Aí ela falou o seguinte: não, pastor, eu sou de uma linha bem humanista. Eu falei: então você é rogeriana. E ela falou assim: eu sou. Ele não gostava muito de que as pessoas se chamassem de rogeriano, não. Mas Calvino também não gostava de chamar de calvinista, a gente chama. Então você é rogeriana? Sou. Então você acredita que o homem tem potencial nele
para resolver os seus problemas? Acredito. E o que eu faço com o primeiro ponto do calvinismo, que a gente tanto ensina na igreja? Que é qual mesmo? Depravação total. O que eu faço com isso? Porque se de fato o homem é capaz, por si mesmo, de dar jeito nos seus problemas, eu simplesmente acabei com a doutrina que nós professamos. E de fato ela foi lá e nós tivemos uma conversa muito grande, mas por trás da pergunta dela estava: o senhor é incompetente para aconselhar. Tem que mandar para alguém que é profissional. Nós precisamos voltar a ter convicção sobre o que é a Escritura, sobre o que é a Palavra de Deus. Eu quero citar três autores aqui. Um é MacArthur. MacArthur tem um livro chamado Nossa Suficiência em Cristo, que eu gosto muito. E MacArthur faz uma pergunta: não há nada a se aprender fora da Bíblia que possa ser útil à igreja? Ele responde: útil talvez, necessário não. Se são necessários, estão na Escritura. De outro modo, Deus nos haveria deixado em falta do que precisamos, e isso seria inimaginável. A sabedoria humana ocasionalmente coincide com a verdade. Até o relógio parado está certo 2 vezes por dia. Mas isso é um desempenho pobre, se comparado à Escritura, que é verdadeira em todas as suas declarações e suficiente para a vida e o crescimento da igreja. Outro autor vai dizer o seguinte: a palavra de Deus sempre foi um instrumento que ele escolheu para criar, convencer, converter e conformar o seu povo. Desde o primeiro anúncio do Evangelho em Gênesis 3,15, até a promessa inicial feita a Abraão em Gênesis 12,13, bem como até a regulação dessa promessa, por meio de sua palavra, nos 10 mandamentos, Deus outorgou vida, saúde e santidade ao seu povo por intermédio da sua palavra. Isso aí foi dito por Mark Dever, naquele livro Deliberadamente Igreja. E eu vou citar um outro que é mais ou menos conhecido aqui do pessoal, que dizia o seguinte: admito que a leitura de Demóstenes ou Cícero, de Platão ou Aristóteles, ou de qualquer outro da classe deles, nos atrai maravilhosamente, nos deleita e nos comove ao ponto de nos arrebatar. Mas quando deles nos transferimos para a leitura das Sagradas Escrituras, queiramos ou não, elas nos despertam tão vivamente, penetram de tal modo o nosso coração e de tal maneira se fixam em nossa medula, que toda a força dos retóricos e dos filósofos se evapora, em comparação com a eficácia das Escrituras no sentimento que nos infundem. Daí se infere que é fácil perceber que as Escrituras Sagradas têm certa propriedade divina pela qual nos inspira. De longe, essa qualidade supera todas as virtudes da criatividade humana. E eu não tenho a menor dúvida de que Calvino, se vivesse hoje, incluiria aqui Freud, Carl Rogers, Maslow e qualquer outro pensador e teórico que a gente imaginar. Só não foram inseridos por motivos muito óbvios. Mas a forma como Calvino entendia as Escrituras, a forma como os puritanos entendiam as Escrituras, a forma como as gerações passadas entendiam as Escrituras, é muito maior, uma dimensão muito maior do que aquela que nós temos hoje. Porque para muitas pessoas a Bíblia é o livro que a gente lê na igreja, faz algumas orações bonitas e vai para casa. Infelizmente, para a maioria do povo evangélico crente no Brasil, tem sido assim. Eu estou com MacArthur, não tem nada de útil que se possa aproveitar, eu creio que exista, mas não necessário. Necessária é a palavra de Deus, suficiente é a palavra de Deus. David Policy, ele fala umas coisas bem interessantes sobre isso, e onde está o problema nisso tudo. Ele fala que há 3 instâncias aí. Primeiro é que é a informação, é aquilo que a pessoa que está sendo aconselhada me fala, essa informação. A segunda é a interpretação. Eu interpreto o porquê que a pessoa está agindo dessa forma. E a terceira seria a intervenção. E por mais que eu saiba que os teóricos seculares muitas vezes acertam na forma como eles retiram as informações, muitas vezes acertam na forma como eles interpretam aquilo, na hora da intervenção, não adianta.
porque eles vão levar o homem para longe da Escritura. A intervenção vai ser sempre deficiente. Eu estava aconselhando uma pessoa que foi diagnosticada com síndrome do pânico. E ela estava indo à terapia e eu perguntei para ela como estava sendo. Eu pensei, me falaram lá na terapia que eu tenho pensamentos errados e por causa dos meus pensamentos errados eu ajo de forma errada. Não, eu me emociono errado e por causa das minhas emoções erradas eu ajo de forma errada. Eu falei, ok, eu também concordo com isso. A pergunta mais grave, porém, é por que você pensa errado? Que o sujeito pensa errado, eu sei. Que a forma como ele interpreta a vida leva ele a agir errado, eu também sei. Agora, por que ele está fazendo isso? É a pergunta que eles não respondem e não querem responder, porque na verdade o compromisso é fazer com que as pessoas se sintam bem, simplesmente. Se nós não levarmos em conta isso, nós vamos nos perder. Nós fazemos aquilo que nós fazemos, qualquer ação, qualquer comportamento, qualquer emoção, passa pela nossa interpretação. Algumas pessoas dizem que o homem é aquilo que ele come, não é isso? Na verdade, o homem é aquilo que ele pensa. Inclusive, isso se transforma em gordura algumas vezes. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso quando eu falar de comportamento. Mas tudo aquilo que nós fazemos é fruto de interpretação da vida. Ainda que a pessoa não consiga formular um sistema. Você pergunta, quais são as suas convicções? Ela, muitas vezes não vai saber, mas ela age por convicções. Pega alguém que vem aqui em Recife, aqui tem problema do pessoal pular rolando também, né? Do ônibus. Pessoa que pula rolando do ônibus, ou outro exemplo, a pessoa entra no coletivo, paga, quanto que é a passagem de ônibus aqui? R$2 para ficar com conta fácil. O sujeito dá R$10 e o trocador devolve para ele 48, achando que tinha dado uma nota de 50. Aí o sujeito bota o dinheiro no bolso e vai embora. Por que ele faz isso? Porque ele é pecador, de fato, porque ele é pecador. Mas tem muita coisa que pode explicar isso. O que pode explicar isso, por exemplo, é a concepção brasileira de que o mundo é dos mais espertos. E se eu estivesse no lugar dele, ele não ia me devolver. Então eu vou fazer a mesma coisa. Ninguém mandou dar bobeira. Deu bobeira, é assim mesmo. Então, isso tudo é interpretação do camarada de como a vida é. E ele age assim. Aí um dia, ele ouve o Evangelho, o seu coração é transformado, ele vai para a igreja, ele começa a caminhar com Cristo, pega o ônibus, paga com R$10, o trocador devolve 48 e ele devolve. Por que agora ele faz isso? Porque agora ele é crente, de fato ele é crente agora. Mas as suas convicções mudaram. É isso que a palavra de Deus faz. Ela de fato formata de novo o homem e nos dá uma visão diferente da vida. É por isso que nós interpretamos tudo aquilo que acontece à nossa volta pela palavra e não o contrário. Fazer o contrário vai ser sempre perigoso, porque nós vamos cair aí em algumas armadilhas. Toda a nossa vida vai passar por interpretação e convicção. A Bíblia chama isso de fé. Vocês já ouviram falar no tal do efeito placebo? Já? O efeito placebo é o camarada tem medo de avião, vai viajar daqui para Vitória e alguém chega para ele com um comprimido mágico e fala o seguinte: olha, esse comprimido aqui é tiro e queda. Ele acalma mesmo, dá um comprimido de farinha para o sujeito. E ele toma aquele comprimido, entra no avião e vai daqui a Vitória na boa. Por quê? Aí foi o efeito placebo, psicologicamente, tudo bem. A Bíblia chama isso de quê? Fé. É isso que a Bíblia chama. O efeito placebo é fé. A pessoa de fato acredita que aquele comprimido vai deixá-la segura. Pegue as pessoas que sofrem com problema, por exemplo, de transtorno do pânico. Essa pessoa que eu estava aconselhando estava falando justamente isso. Eu cheguei no ponto em que a interpretação dessa pessoa da vida era o seguinte: aonde eu moro é perigoso. Na outra cidade onde a minha mãe mora, não é perigoso.
Então, aqui eu estou seguro. Quando ele vai para a cidade onde ele mora, ele fica desesperado. Ele entra em pânico. Por quê? Porque a segurança dele está lá. Tudo isso é transferência daquilo que a Bíblia fala que nós devemos ter em Cristo. A segurança do homem está em Cristo. A ponto de Jesus falar para os discípulos: eu envio vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Mas não fique com medo, não. Não fique com medo. Não tenham medo de morrer. Ainda que vocês tenham que passar por isso. Porque os cabelos da cabeça de vocês estão contados. E do mesmo jeito que um pardal não cai sem o consentimento do Pai, vocês estão também seguros. Então façam o que eu estou mandando, convictos de que vocês estão seguros em mim. E é nessa convicção que eles vão. Até um, chamado Pedro, perder essa convicção e negar Jesus. Por que Pedro nega Jesus? Porque lhe faltou confiança naquilo que Jesus tinha dito. Ele interpretou que as circunstâncias eram maiores do que aquele que prometeu que ele não morreria antes da hora. Se a gente olhar para a história dos personagens bíblicos, vai ver que os momentos em que a pessoa teve crise, faltou confiança em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus. Quando eu expor os textos de Elias e Moisés, eu vou tentar demonstrar isso. Então, em que conta nós temos a Escritura? Como é que é o nosso relacionamento com a palavra? Nós precisamos relembrar 3 conceitos sobre a palavra, se queremos de fato aconselhar pessoas. O primeiro deles é que a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Não é isso que o salmista vai dizer? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A ideia é de que traz a alma de novo para Deus. Essa é a ideia. Só a palavra de Deus consegue fazer isso, nada mais. Segunda coisa, ela é suficiente para a vida e para a piedade. Abre lá, 2 Pedro 1, 3. Esse é um dos textos que eu mais gosto ali no Novo Testamento. Que Pedro começa dizendo assim: pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 2 Pedro 1,3. Olha, pelo divino poder de Deus nos tem sido doadas tudo o que nós precisamos para a nossa vida, tudo o que nós precisamos para a nossa piedade. E aonde está isso? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelo conhecimento de Cristo que se dá por meio da palavra. E em nenhuma outra fonte. Se os irmãos observarem toda a epístola de Pedro, ele vai ter a palavra de Deus ali em alta conta. É o texto que eu pretendo expor segunda-feira lá no projeto. Quando ele fala que aqueles irmãos deveriam então se agarrar e se apegar à palavra. Temos assim tanto mais confirmada a palavra dos profetas. Porque as pessoas estavam dizendo muitas coisas sobre Jesus. E Pedro está dizendo, quem fala sobre Jesus é a Escritura. A controvérsia ali é que os falsos mestres diziam que Jesus não voltaria mais. E Pedro vai provar pela palavra que Jesus volta. Mas Pedro olha para a igreja e diz, agarrem-se na palavra. Terceira coisa, essa palavra discerne os propósitos do coração. Lembra lá do texto do começo? O homem que tem discernimento consegue trazer para fora aquilo que está no coração. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É a palavra de Deus que de fato discerne o coração do homem e revela o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Nós temos que
lembrar sempre desses três conceitos. A única coisa que pode restaurar a alma do homem é a palavra. A palavra que é suficiente para a nossa vida e para a nossa piedade. E a palavra que revela o propósito do nosso coração. Ou seja, a palavra de Deus é suficiente para tratar qualquer problema do homem que não tenha origem orgânica. E aqui eu estou frisando bem. É bom pegar alguém que está sofrendo e vai para aconselhamento e pedir a essa pessoa para ir ao médico e fazer exames para verificar se tem alguma coisa funcionando mal. Tem que verificar de fato se a pessoa está bem de saúde, porque tem muitas tireoide, por exemplo. A pessoa que tem problema de tireoide, ela tem o seu comportamento alterado por causa daquilo. Então o que tem que ser tratado nela? A tireoide. Agora, se tratar a tireoide e persistir o mesmo comportamento, aí já é outro problema. Aí é problema da escritura. Então é preciso verificar as causas orgânicas, se elas existem. E é claro que aqui há uma discussão muito ampla, que eu não vou entrar nela agora, só vou citar. Há uma discussão sobre, por exemplo, o que causa depressão e ansiedade. Então, o que é mais comumente aceito hoje é a teoria do desequilíbrio químico. Então, os neurotransmissores estão ali desequilibrados e é por isso que a pessoa tem a depressão ou tem a ansiedade. Deixa a depressão aqui no cantinho, pensa só na ansiedade por enquanto. Vamos admitir que, de fato, é o desequilíbrio químico que provoca ansiedade na pessoa. Nós teríamos que fazer uma releitura do texto bíblico ali de Mateus 6. Ou teríamos que entender que Jesus está nos proibindo de ficar doentes. Porque Jesus fala categoricamente o quê? Não fique ansioso. Ora, mas eu tenho controle sobre a química do meu cérebro? Não tenho. Como é que Jesus me fala para fazer alguma coisa que não está ao meu alcance? Então nós vamos ter uns problemas para resolver aí. E agora, isso é teoria. Do mesmo jeito que o desequilíbrio químico como causa da depressão é teoria. Tem uma super interessante, vai fazer um ano agora que ela foi publicada. De vez em quando eu dou algumas olhadas. Foi uma super interessante que falou sobre o DSM. O DSM é um manual diagnóstico e estatístico que é usado pela psiquiatria e pela psicologia. Já está na sua 4ª edição, está indo para a 5ª edição. Então estava falando algumas novas doenças que vão entrar no DSM. Então estava ali, por exemplo, uma doença, um transtorno chamado parafilia coerciva. Alguém já ouviu falar nisso? Quem tem parafilia coerciva, esse transtorno? Uma pessoa que, no período de 6 meses, pensou em estuprar alguém recorrentemente, ou fez isso umas 3 vezes. Isso é parafilia coerciva, corre o risco de estar ali no manual diagnóstico estatístico. Por isso que a primeira coisa que muitos têm feito hoje quando um crime acontece é correr e pedir um laudo psicológico. A pessoa tem que ter alguma coisa errada. Porque nós estamos retirando a responsabilidade do homem, culpando com doenças. Então, a discussão sobre o desequilíbrio químico é interessante. Então, nessa mesma revista, eu li uma notinha, eu até recortei, está lá guardado comigo. A notinha dizia assim, antidepressivo causa depressão. Aí eu fui ler, a notícia dizia o seguinte, que entendia-se que a depressão era causada pela baixa dos neurotransmissores. Só que isso pode não ser o real. A ansiedade pode ser causada por uma elevação dos neurotransmissores. Então, quando a pessoa toma o remédio para equilibrar, ela está, na verdade, elevando os neurotransmissores. E isso explicaria tantas pessoas deprimidas tomando antidepressivo e tantas pessoas se matando tomando antidepressivo. E eles vão ficar brigando porque não há consenso. Eu fui a um congresso de aconselhamento onde um médico deu uma palestra e ele só mostrou para a gente literatura médica. E a literatura médica dizia assim, supõe-se, acredita-se, tudo bem, acredita-se, mas não está provado isso. Então a discussão é muito ampla e eu acho que é uma discussão que nós devemos nos inteirar. Eu acho que a gente lê muito pouco, e é a minha
estou falando do povo brasileiro e o povo brasileiro crente. Nós lemos muito pouco e nós acreditamos muito rápido naquilo que autoridades dizem para nós. Então, uma boa pessoa para se ler nessa área é um psiquiatra não crente chamado Thomas Szasz. Tem muita coisa dele na internet. Thomas Szasz tem alguns livros publicados no Brasil e ele faz uma discussão muito interessante sobre toda essa questão de desequilíbrio químico. Thomas Szasz foi um dos psiquiatras que influenciou, na verdade, Jay Adams. Você pegar o Conselheiro Capaz, Jay Adams está o tempo todo citando Thomas Szasz. Então, eu acho que a gente tem que entrar nisso aí, para se inteirar. Por outro lado, a convicção nossa deve ser essa aqui. Eu não preciso ficar brigando com a terapia. Eu só preciso deixar a Escritura falar por si mesma. Tratar com a Escritura. E aí as pessoas vão ver, de fato, a diferença que faz um e outro. Mas nós temos que ter uma convicção da palavra. Deixa eu partir para o final aqui, falando um pouquinho sobre o aconselhamento da vida da igreja. O tema é falando sobre aconselhamento pastoral, certo? Mas duas coisas para a gente nunca esquecer aqui. Primeiro, aconselhamento bíblico é um chamado para o corpo de Cristo. Não para o pastor, simplesmente. E aqui eu estou pegando o pastor como os presbíteros. O aconselhamento é um chamado para todos nós. Se nós olharmos os textos bíblicos, vamos ver, por exemplo, Colossenses 3,16, onde Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E depois disso, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Mas a base para isso, a palavra. A igreja tinha que ter convicção, a palavra tinha que habitar nela. E aí sim a igreja ia se aconselhar. Romanos 15,14, Paulo diz: eu sei que vocês estão aptos para vos admoestar uns aos outros. Se a gente olhar para Mateus 18, a gente vai ver nada mais, nada menos do que aconselhamento. Se o seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas ele vai ouvir o quê? É aquilo que eu vou falar, de conselho. No mesmo sentido que Paulo chega lá em Gálatas 6,1 e vai dizer: meus irmãos, se alguém de vocês for surpreendido em alguma falta, os que são espirituais têm de corrigir com espírito de brandura, mas se guardar para não cair também. Então a Escritura coloca aconselhamento como algo que faz parte da vida do corpo, da igreja. Não algo que é para uma casta especial de profissionais. É lógico que nós sabemos que tem pessoas, por causa dos dons que o Senhor distribui, que são mais aptas do que outras para aconselhar. Mas isso não me exime também de aconselhar. Eu sei que tem gente, a Bíblia diz, que tem dom de evangelista. Mas não é por isso que eu não preciso pregar o evangelho. Eu não tenho esse dom. A Bíblia me diz que tem alguns homens que são diáconos, têm o dom do serviço. Mas não é porque eu não tenho esse dom que eu não vou servir. Na verdade, os dons são para a capacitação dos outros. Aquele que serve, que tem o dom de serviço, ele vai ensinar a igreja a servir. Aquele que sabe evangelizar, vai ensinar a igreja a evangelizar. Aquele que sabe aconselhar, vai ensinar a igreja a aconselhar. Porque a igreja vive como um corpo, se ajudando, então, mutuamente. Quando nós pensamos em aconselhamento nessa perspectiva, nós estamos caminhando na direção correta. Não se engane, todos nós aconselhamos quase todo dia. Liga uma irmã para outra igreja e fala assim: estou com problema com o meu marido. O meu marido está fazendo isso, aquilo. O que eu faço? O que é isso? É aconselhamento. E é por isso que a palavra de Deus tem que estar habitando ricamente no coração. Porque senão nós vamos ouvir conceitos, por exemplo, assim: faz uma greve com o seu marido aí que ele fica bonzinho no instantinho. Não é isso que se faz comumente? E se fala comumente? Esse conselho procede. Esse conselho não procede de Deus de jeito nenhum. Porque sexo não é moeda de troca. Nunca foi. Não é essa a concepção da Escritura sobre isso. Eu estava aconselhando uma pessoa que estava com problema conjugal, um pastor. Ele falou assim: o meu pastor
de outra denominação, por isso que eles têm pastor, eles se chamam pastor. O meu pastor me aconselhou largar a minha mulher. E o terapeuta também. Se eu quiser ser feliz, eu tenho que largar a minha mulher. E a mesma coisa eu repeti, não quero nem saber o nome do seu pastor, mas esse conselho é do capeta. Não tem outra fonte. Não é isso que a Escritura diz. Mas geralmente, ou muitas vezes, os nossos conselhos do dia a dia, eles falam muito mais daquilo que esse mundo diz do que aquilo que a Escritura diz. Por isso que nós devemos meditar de dia e de noite na palavra, porque o tempo todo nós vamos nos meter na vida dos outros, querendo ou não, porque as pessoas vão perguntar: como é que eu procedo assim? Meu filho está muito rebelde, o que é que eu faço? Ah, você faz sabe o que? Você pega o seu filho e fala com ele que você vai dar um videogame no final do ano, ele vai ficar o melhor aluno, vai ficar nota 10, e você ensinou seu filho a ser egoísta e a fazer as coisas quando ele tem vantagem, e não a perspectiva bíblica que ele tem que ser um bom aluno para que Deus seja glorificado. E quando nós não temos a consciência correta da Escritura, é isso que nós vamos fazer o tempo todo. E pode ser que muitas vezes pessoas que nem temem a Deus e criam os seus filhos, os filhos têm conceitos corretos, como o de muitos crentes, e às vezes o de crente não tem. Mas pensa só o que está por trás disso tudo. Um pai crente e um pai não crente ensina para o seu filho o seguinte: você não pode roubar. Está certo o ensino dos dois? É lógico que está. A questão é, por que cada um está ensinando isso? O pai crente deveria ensinar o filho o seguinte: você não pode roubar, porque Deus diz para não roubar. E o roubo é uma acusação a Deus, dizendo que Deus não nos está dando o suficiente para a nossa vida, eu tenho que pegar mais. O pai crente deveria ensinar assim. O pai não crente vai falar para o filho não roubar, e vai dizer assim: não roube, porque senão você vai preso. Cadeia no Brasil é um lugar muito ruim de viver. Você vai querer viver na cadeia? No final das contas, o comportamento vai ser igualzinho, mas a motivação vai ser totalmente distinta e diferente. Como é que nós vamos aconselhar as pessoas, os nossos irmãos? Segundo qual padrão? O padrão da Escritura ou o padrão desse século? Aconselhamento é trabalho para a igreja. Segunda coisa que a gente não pode esquecer: aconselhamento bíblico depende de uma interpretação sadia da Escritura. Não existe aconselhamento bíblico sem conhecimento sadio da Escritura. Nós estamos nos aproximando aí do dia 31. A reforma sempre primou pela exposição fiel das Escrituras, não é isso? Os reformadores consideravam uma igreja fiel aquela que expunha a Escritura de forma fiel, aquela igreja que havia disciplina e aquela igreja que tinha uma administração correta dos sacramentos. Sempre prezamos pela fidelidade à Escritura, porque a Escritura dá vida. É por ela que nós vivemos a vida abundante que Jesus Cristo diz que veio para nos dar. Não há não dá para fazer de outra forma. Então, se vamos aconselhar e fazemos isso todo dia, nós devemos ter o nosso coração cheio da palavra de Deus, para não sair falando besteira para o nosso irmão e ser pedra de tropeço para o nosso irmão, o que é muito pior. Tem muita gente se metendo a ser conselheiro na vida alheia, mas que ao invés de resolver problemas, estão fazendo as pessoas se afastarem da cruz de Jesus Cristo. E isso, irmãos, é muito sério. Aconselhamento bíblico não é só ficar versículos na cabeça dos outros. A irmã ali tem medo de cachorro. Aí você pega o texto bíblico e fala: ó, não pode ter medo de cachorro não, meu irmão. Está aqui na Bíblia. Ó. No amor não existe o medo. Está isso na Bíblia mesmo? Tá. Pode pegar lá. E João vai falar isso. No amor não existe medo. Você está no amor? Então não tem que ter medo não. Isso é uma loucura. E você pegar o texto fora do contexto e tascar na cabeça do outro. Não funciona. É por isso que uma das coisas que, e aí eu vou apelar aqui a Lloyd Jones. Lloyd Jones falava a respeito dos puritanos, que os puritanos gastavam muito tempo com a aplicação da Bíblia. Hoje em dia nós temos muitos conceitos sobre a Bíblia.
Temos muitas pessoas que sabem explicar as doutrinas muito bem, mas que não tem a mínima ideia de como aquela doutrina vai fazer diferença na vida dela segunda-feira, quando ela encontrar um chefe chato lá na frente. Decorar texto bíblico, decorar a doutrina, não dá vida para ninguém por si só. Porque Deus nos deu a palavra não simplesmente para decorarmos a palavra, mas para vivermos a palavra. Nessa perspectiva, eu acho que é de vocês também, pelo menos a minha é. Da marca da besta, a marca da besta não é na testa e na mão. Ou seja, se a gente pegar lá no Antigo Testamento, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Naquele mesmo contexto, Deus vai falar para o povo que a palavra tinha que estar no frontal e nas mãos. E aí surgem os filactérios lá do judeu. Por quê? Porque tem que estar aqui e a minha ação tem que prover isso. A marca da besta, pelo menos o meu entendimento, é justamente a ação contrária, a mente contrária a Deus e que age de forma contrária a Deus. É por isso que nós temos que entender de fato e encharcar o nosso coração da palavra de forma sadia para viver de forma sadia. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. De outra forma, não tem jeito. Então Lloyd Jones dizia que se os puritanos não pregavam aí 2 horas, era 1 hora de exposição do texto e 1 hora de aplicação. O que isso tem a ver com a minha vida? O que Moisés ter choramingado no deserto pedido para morrer tem a ver com a minha vida, que vivo aqui em Recife? O que Paulo ter orado a Deus pedindo 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne? Qual a diferença que isso vai fazer na minha vida? Se nós não aplicarmos a Escritura no coração do crente, não adianta. A gente vai simplesmente decorar muitos textos bíblicos, mas não vai ser nada relevante na nossa vida. Deixa eu terminar então. Só relembrando, as Escrituras são suficientes para tratar qualquer problema do coração humano, enfatizando que não tem causa orgânica. Creia nisso. Creia que aquilo que Deus nos deu, que é a sua palavra, é suficiente para a nossa vida e para a nossa piedade. Creia que o aconselhamento bíblico faz parte da sua vida. Você aconselha todo dia. Você aconselha o seu vizinho, você aconselha o irmão da igreja, você aconselha o seu filho. Todo dia você está dando um conselho para alguém. E se você acha importante dar conselhos que honrem e louvam a Deus, enche o coração da Bíblia. Enche o coração da palavra de Deus. Gaste o seu tempo conhecendo o Senhor pela sua palavra. E a última coisa, a glória de Deus sempre vai ser um foco principal do aconselhamento. Quando a gente fala em aconselhamento, às vezes a gente pensa em resolver o problema dos outros, certo? Mas deve ir além disso. Deve ser Deus ser glorificado na vida do crente, ainda que o problema permaneça o mesmo. E aí lembra só de 2 coisas. O Salmo 23 que vai dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, o Senhor está comigo. A situação está boa, mas eu não tenho medo, eu tenho a convicção de que Deus está comigo. Ou Abacuque, numa das mais belas orações que a gente tem, eu acho, no Antigo Testamento: ainda que a terra não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, todavia eu exulto no Deus da minha salvação. Deus não mudou a circunstância de Abacuque. E muitas vezes Deus não deve ter mudado as circunstâncias do salmista. Mas a forma como eles se portaram diante das circunstâncias, essa mudou. E esse deve ser o foco. Aquilo que nós vamos fazer, a forma como nós vamos reagir no meio das dificuldades, a fim de que Deus seja glorificado em nós. Deus nos ajude a viver nessa perspectiva. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre essa dinâmica bíblica de mudança de comportamento.
Deus nos abençoe. Vamos orar. Te louvamos, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra viva e eficaz. Te louvamos porque o Senhor nos promete sabedoria vinda de Ti. E se muitas vezes não temos, ó Deus, experimentado isso, não temos tido sabedoria, é porque, ó Deus, temos negligenciado a ordem do Senhor de pedir ao Senhor, que nos dá liberalmente. Dá-nos, ó Deus, amor pela Tua palavra, convicção de que ela tem tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, para termos uma vida de louvor e de glória ao Teu santo nome. E que a vivência da Escritura, ó Deus, frutifique, ó Deus, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento, ó Deus, na nossa comunidade, com os nossos irmãos, a fim de que de fato estejamos sendo testemunhas fiéis do Senhor, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Nós agradecemos porque o Senhor nos salvou, nos deu um novo coração, uma nova inclinação. Nós sabemos, ó Deus, que enquanto estamos aqui neste mundo, ainda lutaremos contra a velha natureza. Por isso ajuda-nos, ó Deus, dia a dia a mortificar o pecado, para que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Abençoe, Deus, a vida de cada irmão aqui dessa igreja, que esta igreja seja uma igreja conselheira, uma igreja que tem amor pela palavra e que compartilha com os irmãos a palavra para a glória do Teu nome. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém.